Salve família Sominário, beleza? Aqui é o Jorge e hoje eu vou apresentar para vocês o mais novo plugin gratuito da Kilohearts que acabou de entrar para o pack Essentials. O nome dele é Compactor e apesar de parecer simples à primeira vista, ele é extremamente versátil e poderoso, podendo ser usado como um limiter, clipper e também como uma ferramenta ducking via sidechain. E o melhor, ele é totalmente gratuito, assim como todos os plugins da linha Essentials da Kilohearts. Vale lembrar, se o seu objetivo é realmente dominar a mixagem, eu preparei um curso completo, o FM 3.5, onde eu ensino o meu método completo para alcançar mixagens com impacto, clareza e qualidade profissional. O link está na descrição e fixado também nos comentários logo abaixo. E o curso está com oferta por tempo limitado, aproveite antes que saia do ar. Agora vamos às explicações dos controles do Compactor. Ataque. O controle de ataque define o tempo que o plugin leva para começar a reduzir o volume depois que o sinal ultrapassa o threshold. Valores baixos fazem a compressão acontecer de forma imediata, ideal para sidechains bem marcados com o kick e o baixo. Valores altos deixam a resposta mais lenta e suave, preservando os transientes. Hold. O hold define por quanto tempo o sinal vai permanecer atenuado depois que a entrada cair abaixo do nível do threshold. Isso ajuda a evitar oscilações rápidas e indesejadas no volume. Release. O release define quanto tempo o áudio leva para voltar ao volume normal após a redução de ganho. Um release curto deixa o som mais agressivo, e um release longo traz uma recuperação mais suave e mais gradativa. Threshold. O threshold é o ponto em que a redução de ganho começa a acontecer. Sem o sidechain, funciona como um limiter, segurando o nível máximo do sinal. Com o sidechain, ele atenua o sinal principal baseado no volume da fonte externa. Mode. O compacto oferece 3 modos de detecção. RMS, que mede a energia média do áudio, resultando em um controle mais musical. Peak. Esse acompanha os picos do sample, garantindo que nada ultrapasse o threshold. ISP, que detecta até os picos de intersample, protegendo contra distorções digitais invisíveis que provavelmente vão ocorrer após a conversão do seu áudio. Vale lembrar que o modo ISP vai consumir mais recursos do seu processador. Range. O parâmetro range define o alcance de redução de ganho. Acima de 100%, o efeito é exagerado, podendo ser usado de forma criativa. Stereo. O controle estéreo ajusta a relação entre os canais esquerdo e direito. Em 0%, os dois lados são processados de forma idêntica, e em 100%, cada canal é processado de maneira independente, o que pode alterar a imagem estéreo e trazer efeitos bem interessantes. Sidechain. E por fim, temos a função Sidechain. Quando ativada, o plugin calcula a atenuação baseado em um sinal externo, mas aplica redução no áudio principal. É assim que se cria o clássico efeito ducking, muito usado na música eletrônica e narrações como essa desse vídeo, e também em podcasts. E agora vamos para a prática, utilizar todos esses controles, todos esses recursos em algumas das minhas últimas produções. Vamos lá para a tela do meu computador. Então basicamente, quando você quer fazer um efeito sidechain ducking, resolver conflito de frequência entre o bass e o kick, e uma outra forma de uso é estético, aquele efeito pump, né? Aquele efeito de bombeamento acontecendo. Descer o threshold para ele pegar bem os transientes do kick. Deixa ele mais radical um pouco. E você tem esses 3 modos aqui. O modo ISP vai consumir um pouco mais de CPU, mas ele vai evitar algumas distorções de intersample por 0 de milissegundos, só pra ver se ele causa muita distorção. Ele causa. Óbvio isso aqui, né? Isso aqui é comum. Então vamos acertar isso aqui. Você pode fazer aquele efeito pumping também. Muito melhor do que você fazer com compressor, por exemplo, quando a sua intenção é apenas fazer um duck sidechain transparente. Aí entra a grande utilidade desse plugin, galera. Lendo as descrições do plugin não fica muito claro se ele é um limiter ou se ele é um clipper e tal, ele fala que é as duas coisas. Então eu resolvi testar aqui, né, tirar a teima. Ô Jorge, mas qual que é a importância disso? Cara, é muito importante você saber a diferença entre um limiter e um clipper, galera. Muita gente trabalha no escuro. A gente tem uma aula bem esclarecedora sobre a diferença entre o limiter e o clipper. Então, clipper e limiter são processadores diferentes, tá? Eu não entendi bem se ele é um limiter, se ele é um clipper ou se ele é os dois ao mesmo tempo. Então vamos ver isso aqui no plugin Doctor rapidamente, só pra
a gente tirar essa teima aqui, né, que é uma coisa que eu fiquei com dúvida, provavelmente você deve ficar também. Então em vermelho a gente tem a onda do limiter e aqui a gente tem do compacto. Então o compacto ele é muito mais clipper, né? E uma coisa importante que vai determinar se ele é um clipper ou limiter é o range, galera. Isso não fala na descrição do plugin, mas estudando o plugin mais a fundo aqui, eu vi quando você tá com um range, por exemplo, a 0%, assim que você aciona, ele já vira um clipper mesmo, ó. Ele já decepa a onda de uma forma bem mais brusca. À medida que você vai jogando o range para 100%, você vê que ele vai deixando, ele preserva mais o shape da onda e ele tem um corte mais gradativo. Mas à medida que você vai descendo também, ele vai chapando bastante a onda, coisa que não acontece com um limiter, né? O limiter ele funciona diferente. A galera do Trap vai adorar esse plugin, cara, que ele consegue fazer um sidechain duck entre o 808 e o kick de uma forma extremamente transparente. Numa viagem segura, essas curvas me deixaram crazy. Não pego atalho, quero conhecer cada detalhe. Acelerei demais, tô sem freio. Cada momento eu vejo que isso podia durar pra sempre. Vamos viver essa fase, esquece o amanhã. Pra onde nós vamos é só um detalhe. Só um detalhe, repara na lua te olhando. Se o jogo não engana, malandro, mas hoje cê cai na minha ou tanto faz. Eu tô vendo a maldade no seu olhar. Fumaça pro ar, perdi o rumo, deixa a brisa me levar. Numa viagem segura, essas curvas me deixaram crazy. Eu não pego atalho. É extremamente transparente, parece que você não tá usando sidechain duck. E no trap isso é muito bom, né, cara? Porque tem, dependendo do trap, né, depende do que você quer também passar na sua produção. Mas na maioria dos casos, assim, a gente quer um sidechain duck transparente só pra descongestionar mesmo, descongestionar de verdade, assim, de uma forma radical, né? Vou dar o solo nos dois instrumentos aqui. Deixa um ataque bem rápido, um release super rápido, vamos ver se vai distorcer muito. Vai distorcer um pouquinho. Opa! Cara, e eu já testei tudo quanto é tipo de compressor. Era até uma parada que me frustrava um pouco, porque se eu tentava fazer esse tipo de sidechain com o Rig Modulator, por exemplo, um plugin chamado Duck, que eu já fiz aqui no canal, ele até faz isso, só que ele vai dar um estalo na hora de voltar. Ele não tem um fade out, um crossfade, pelo menos pra minimizar aquele clique. Quando eu tentava fazer um Duck mais radical, ele dava uma clicadinha. E quando eu tentava com o compressor sempre é um pouco mais lento pra fazer isso. Esse cara não, mas esse cara aqui tá resolvendo um problema que tem no mercado mesmo de plugins. É uma coisa que não existe. Plugin faz a mesma coisa que esse cara faz. Ele é exclusivo. É de graça, né? Pra baixar o plugin é muito simples. Você vai entrar no site da Kilohearts, você vai fazer a sua inscrição lá rapidinho, vai ver um instalador com várias opções. Instala tudo, cara. Todos os plugins desse cara são muito úteis. Então um arpejo aqui no Serum, onde eu tô deixando um som bem monstruoso também aqui com o Infiltrator. E eu tenho esse som aqui sem o efeito Duck. A sidechain com kick, vamos ver o que ele pode fazer no nosso sintetizador. Eu vou abrir aqui só o arpejo e o drum beat inteiro, né, só a batida. Dá pra fazer efeito criativo com ele também. Ia ser perfeito se esse plugin tivesse um controle de output, pra você recuperar um pouco desse som que o release tá comprimindo, né? Tá deixando o release bastante tempo, e você normalmente acaba perdendo ganho por isso, porque ele vai manter comprimindo mais a onda. Vamos ver no contexto? Asfalto reflete o brilho da lua. Passei pela sua e o assunto da madruga. Ela quer dar uma
Então esses exemplos que eu tô mostrando nesse vídeo, as músicas já estão produzidas, eu estou utilizando basicamente na mixagem, mas geralmente eu uso esse tipo de efeito quando eu tô criando a música, eu tô ali testando um timbre de synth, algum sample, e eu quero fazer algum efeito duck logo no momento ali da criação. Então eu resolvi produzir uma música aqui do zero, eu fiz aqui 8 compassos, mas já é suficiente, né, pra música já ganhar personalidade, né, pra já ter a cara da música. Então eu tô tendo esses efeitos aqui. Vou desativar o compacto em todas as tracks que eu tô utilizando. Fica meio entediante. Agora sim. Eu tô utilizando ele no Swiftbase, nos outros sintetizadores e também nesse sample de voz aqui. Modo RMS, né, pra ficar mais suave. Na Master também, vamos diminuir bastante essas cristas aqui. Olha como que o limite ele é aliviado. Modo ISP, sempre se for utilizar ele na Master, modo ISP ativado, viu galera? Então dá pra usar ele na Master legal, pra conseguir um alto nível de loudness com ele. Então, para ele funcionar como clip limiter, deixe ele com sidechain off, tá? Então, como a gente aprendeu lá no Plugin Doctor, quando o range tá 200%, ele fica mais suave, tá? E quando você deixa 0%, ele fica mais agressivo. Então vamos deixar agressivo. Vamos deixar agressivo e a gente vai mexer nos poucos para ver o que causa na batida. Vou exagerar pra gente ouvir o som, tá, galera? Muito rápido, ele é muito rápido, velho. O range em 0%, ele decepa mesmo a cabeça da nota. E se você quiser uma coisa, né, mais gradativa, mais suave, você vai subindo o range. Para essas situações eu gosto de deixar o range. Nessas situações eu gosto de deixar bem hard clip mesmo, quando é batido assim. E mais uma vez, né, fazendo falta aqui um controle de output gain, a gente está obtendo um bom headroom com ele. Olha o tanto de headroom que a gente ganhou, gente. A gente estava batendo ali praticamente a zero, quase clipando. Um excelente plugin, 100% gratuito. Faz o seu download e aproveita. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.